A discussão sobre aborto, ela é muito atual, principalmente porque existem muitas iniciativas no meio político no sentido de ampliar o alcance, até mesmo no meio jurídico, nossas altas cortes têm decidido coisas com relação ao aborto e ampliado o alcance daquilo que a lei restringia até um tempo atrás. Mas o fato é que falar sobre aborto é falar sobre vida, porque aborto é sério e contraria totalmente o desejo de Deus. Porque ao mesmo tempo que nós podemos até encarar o fato de que o feto, ele não é considerado uma pessoa em plenitude, ele ainda não está totalmente formado, ainda não nasceu, ainda não se desenvolveu, mas também ele não é sub-humano, ou seja, é uma pessoa, é uma obra de Deus em desenvolvimento e não pode jamais ser considerado descartável. Há muitas razões pelas quais as pessoas defendem o aborto, usam esses argumentos para justificar a aceitação do aborto. Uma delas são as razões terapêuticas, ou seja, a pessoa ela não tem condições de ter aquela criança, ou por uma enfermidade, ou uma pessoa usuária de drogas, enfim, uma pessoa cuja vida não tem condições não apenas de gerar, mas também de cuidar dessa criança depois. Mas o fato é que nós não sabemos qual seria o futuro dessa criança se ela nascesse. Conheço a história de uma mulher que era meretriz e ela acabou engravidando e gerou uma criança. Ela não queria, ela não tinha condições de cuidar, mas encurtando a história, essa criança nasceu e se tornou um missionário alguns anos depois. Podemos falar também das razões eugênicas, ou seja, quando o feto ele tem uma deformação, uma anomalia detectada por exames, mas o fato é que eticamente e biblicamente o feto, todo feto tem direito à vida, já é uma vida em formação. Uma outra razão para a defesa do aborto é a gravidez resultante do incesto ou do estupro. Uma pergunta que se faz é se uma mulher ela pode ser obrigada, forçada a ser mãe contra a sua vontade. A questão que se discute é o direito moral da mãe. O direito moral da mãe encobre, ele é maior do que o direito do feto de nascer, o direito à vida? Obviamente que não. O direito à vida se sobrepõe a todos os outros direitos. Então, como regra geral, o aborto, biblicamente, não tem como ser justificado. Algumas outras justificativas são usadas hoje em dia, por exemplo, a mais comum e que algumas pessoas usam é por causa da gravidez, criança não desejada, e alguns chegam a dizer, algumas mulheres dizendo, meu corpo, minhas regras, eu não quero ter essa criança, eu não terei, ou seja, vai praticar o aborto. Agora, eu ouvi uma história, de certa vez, uma mãe, ela não tinha condições financeiras de ter uma família com muitos filhos, mas ela já tinha um filho e ela é engravida do segundo filho e ela procura um médico conhecido e ela quer saber como fazer para abortar. E aquele médico conversa com ele até que chega um ponto em que ele faz uma proposta inusitada para aquela mulher. Ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar o seu filho que já é crescidinho, porque ele dá mais trabalho e dá mais gastos. O bebê vai passar bastante tempo só amamentando, ele não vai dar tantos gastos assim, então mata-se aquele que é o mais crescido e poupa-se aquele que está para nascer. E a mulher ficou apavorada com essa possibilidade. E o médico então mostrou para ela que os dois filhos tinham o mesmo valor e tinham direito à mesma vida e ao mesmo amor.
Então ela decide prosseguir com aquela gravidez e ter aquele segundo filho. Então é muito temerário se pensar simplesmente porque eu não quero, então eu posso matar aquela vida que está em formação. Qualquer criança que seja gerada em relações sexuais consentidas, ela tem o direito à vida, ela já foi gerada. Muitos defendem aborto por controle populacional, isso é um absurdo, outros por deformação já prevista em exames, como nós já vimos, mas o fato é que nós precisamos olhar com seriedade para o que a Bíblia diz. O Salmo 139, os versos 13 a 17, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como na profundeza da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. É extraordinário esse texto, porque ele mostra que a vida começa na concepção. E ele diz aqui: eu ainda era algo sem forma, algo ainda informe, apenas uma multiplicação de células no ventre da minha mãe, mas todos os meus dias já estavam escritos no teu livro. Isso é extraordinário. É Deus falando para mim e para você o valor que Ele dá quando há concepção, quando o óvulo e o espermatozoide se fundem. Mesmo ainda a substância sem forma, nós somos alvos do amor de Deus, do plano de Deus, do projeto de Deus. Eu e você somos chamados a amar o que Deus ama. E Deus ama a vida desde a concepção. Deus nos chama a desprezar e odiar o que Ele despreza e odeia. Por isso, Deus nos chama a desprezar e odiar o homicídio, o aborto, matar a vida que está em formação. Agora, eu tenho uma palavra para você que nos acompanha nesse momento. Se em algum momento da sua vida você já tentou ou você consumou o aborto, eu quero dizer para você, há perdão para você. Confesse a Deus, peça perdão. A Bíblia nos diz lá em 1 João capítulo 1, verso 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você tentou, ou se você consumou aborto em algum momento da sua vida, você precisa buscar ao Senhor. Você confessa ao Senhor e encontra o perdão nele. Você não precisa continuar carregando esse peso. Entregue, confesse e seja perdoado. Porque Deus tem para você bênçãos que não podem ser aprisionadas por esse pecado do passado. Deus faz novas todas as coisas.